E a Polícia Militar recapturou mais de 500 presos que fugiram durante as rebeliões que aconteceram em pelo menos 6 presídios do estado de São Paulo. Desde a noite de segunda-feira, detentos do regime semiaberto de centros de progressão penitenciária fizeram agentes penitenciários reféns e fugiram a pé. Sobre isso, então, a gente conversa com o Leonardo Martins, que traz os detalhes dessa informação. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aí no rádio e nas redes sociais. Pois bem, como você aí adiantou, ontem a gente noticiou, que detentos fizeram rebeliões em ao menos 6 presídios aqui do estado de São Paulo. A Polícia Militar recapturou aí cerca de mais de 500 detentos que fugiram nessa ocasião. Houve reféns, Foi uma situação aí que chamou muita atenção da segurança pública e tem como motivo também aí a relação com o surto, com a pandemia de coronavírus. Para atualizar os nossos ouvintes, Lívia, sobre a situação das penitenciárias, nós vamos conversar ao vivo agora por telefone com o secretário da Administração Penitenciária, o Coronel Nivaldo Restivo. Coronel, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Leonardo. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes e a Lívia também. Obrigado, Coronel. E vamos lá então, Coronel, a gente tem informação aí até amanhã de hoje que a polícia capturou aí mais de 500 detentos, Eu gostaria que o senhor fizesse então um balanço mais atualizado. Como está a situação agora dos presídios que registraram aí essas rebeliões? Pois não, Leonardo. Na verdade, são 4 unidades que nos preocuparam, em relação a esses movimentos de ontem, no final da tarde, e que foram controlados até por volta das 23 horas de ontem. Essa informação de recaptura, nós recebemos uma atualização há 3 minutos atrás. Então é a primeira emissora, o primeiro órgão que vai ter o número mais atualizado, que são 603 presos recapturados, fugitivos de 3 unidades prisionais, de Mongaguá, Tremembé e Porto Feliz, porque em Mirandópolis não tivemos fugas. A estimativa de quantos detentos estão foragidos ainda, Coronel? A nossa informação atual, Leonardo, é que dos 603 recapturados, tivemos 1.375 fugas. Esse é o número parcial. Até o final do dia a gente está revendo, porque essa conferência tem que ser individual e nominal. Então, detectamos um caso de duplicidade, por isso que a gente está refazendo toda essa contagem para, ao final do dia, estabelecer com exatidão a quantidade de fugas e recapturados. A quantidade de fugas deve prevalecer nessa de 1.375. Os recapturados é que é um número que, a cada nova atualização, tem um número maior, porque as forças de segurança estão trabalhando intensamente desde o início do evento para a recaptura dos fugitivos. Legal. Coronel, esses detidos que fugiram, eles tiveram aí contato com o mundo exterior, A gente aqui no mundo exterior tem uma pandemia de coronavírus. Você acha que eles não podem levar o corona para dentro dos presídios? Foi feito algum plano de contingenciamento desses detentos que estão sendo agora recapturados? Na verdade, Leonardo, todo integrante, todo ingresso no sistema penitenciário, o preso passa inicialmente por um sistema, um regime de observação durante 20 dias. Esse regime se refere à observação clínica para verificar se ele tem alguma moléstia, alguma enfermidade, se tem algum sintoma e para verificar as condições de convivência com os outros presos. Isso é uma regra no sistema penitenciário. Então, todos eles que fugiram, quando retornarem, irão para o sistema de observação para verificar as condições, especialmente clínicas, de saúde de cada um deles. A gente sabe aqui que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele suspendeu as saídas temporárias do regime semiaberto. Aliás, esse é um dos motivos dos presos terem feito esses motins. Eu queria saber, Coronel, por que não suspender as visitas aos presídios? Leonardo, na verdade, é o único motivo. Esses atos de indisciplina têm como único motivo essa suspensão temporária do Poder Judiciário, mediante entendimento com a Secretaria da Administração Penitenciária, dessa saída temporária. Eu já vou me referir a outra parte da sua questão, mas o importante é explicarmos por que seguimos esse caminho. Temos 2 possibilidades diante de nós. Uma de autorizar a saída de 35 mil presos do regime semiaberto para a saída temporária, que começa hoje
terça-feira e vai até o dia 23, são 34.700 presos aproximadamente, e não sabíamos em que condições eles retornariam, depois de ter 7 dias de liberdade em contato com o público, sem acompanhamento médico, controle sanitário, nada disso. Então, a decisão de suspender esse benefício, que é um benefício previsto em lei, em legislação federal, a Lei de Execuções Penais, foi uma decisão conjunta com o Tribunal de Justiça e tem por objetivo evitar que o preso, ao seu retorno, trouxesse esse problema para o interior das unidades prisionais. Naturalmente que essa é uma das decisões adotadas. A gente não parou de pensar nas possibilidades de minimizar o ingresso dessa enfermidade no sistema. Então, a suspensão, por exemplo, da saída temporária é uma medida que pode ser adicionada a outras medidas ou podem ser até superadas por alguma outra. Podemos ter outras medidas para acrescentar essa ou podemos substituí-la. O importante é dizer que temos um comitê aqui na Secretaria que avalia todas as possibilidades com análise de risco para verificar quais são as medidas possíveis de aplicação para evitar que essa enfermidade se instale nos nossos presídios em São Paulo. Então essa possibilidade de suspender as visitas, ela é estudada pelo governo, pela Secretaria da Administração Penitenciária, mas no momento os técnicos aí que participam da equipe que o senhor estava falando não veem necessidade de aplicá-la, é isso? Na verdade, você está vendo que isso é muito dinâmico, né, Leonardo? Medidas anunciadas na véspera já são ultrapassadas no dia seguinte, né? Hoje, na terça-feira, a esse horário, nós não temos essa certeza de que a aplicação da proibição de visita é algo que vai acontecer. Mas pode acontecer. Isso já tem em 10 sistemas penitenciários do Brasil inteiro. O Sistema Penitenciário Federal suspendeu por 15 dias e nós temos outros 10 estados da federação que já adotaram essa postura como uma medida complementar para evitar a instalação, porque isso traz perigo aos nossos servidores, aos servidores da administração penitenciária, traz muito risco à saúde dos visitantes que têm contato com presos potencialmente contaminados e risco, naturalmente, para a própria saúde da população carcerária. Nós noticiamos... Desculpa, coronel, o senhor quer complementar? Não, só queria dizer que quaisquer medidas necessárias a fazer a proteção da população de São Paulo, nós vamos precisar adotar, porque vai prevalecer o interesse coletivo em detrimento do interesse individual da população carcerária. Certo. Nós noticiamos na semana passada também, coronel, que líderes da facção criminosa PCC, principalmente o apontado aí, líder da facção Marcola, ele vinha reclamando, denunciando aí maus tratos na penitenciária federal. Também aí há registros, né, de que teria havido um salve, né, um comando aí para penitenciárias de outros estados, né, da facção criminosa, enfim. No meio dessa confusão que se criou aí em torno do PCC na penitenciária federal, qual a relação desses motins com as denúncias de maus tratos desses presidiários? Absolutamente nenhuma, Leonardo. Esse fato não tem relação nenhuma com aquilo que se noticiou na semana passada. Aquilo que foi divulgado na semana passada gerou como consequência a recusa de alguns presos em serem apresentados em audiências judiciais, né, sob o argumento de que presos do sistema penitenciário federal, primeiro, estavam sofrendo maus tratos, não sei de que maneira, segundo, estavam fazendo greve de fome, não estavam e não estão recebendo 6 refeições por dia, estão se alimentando muito bem, estão custodiados e não tem nenhum tipo de problema no atendimento médico, que eram as 3 demandas que eles alegavam para justificar. Então, essa alegação, que é uma alegação falsa, eles não estão sofrendo nenhum tipo de constrangimento no sistema federal. Eu conversei com o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, né, o doutor Fabiano Bordignon. Isso não existe. De qualquer maneira, os presos receberam uma orientação para não se apresentarem. Não se apresentaram, cometeram uma falta grave ao não se apresentar, serão responsabilizados por isso e na concessão de benefício poderão não ter o benefício em razão do cometimento dessa falta grave. Então, esse aspecto da semana passada foi superado, até porque o Tribunal de Justiça cancelou as audiências essa semana, né? Então nós não teremos mais, enquanto perdurar esse problema, a necessidade de conduzi-los às audiências.
O que aconteceu ontem teve por escopo exclusivamente a suspensão da saída temporária, que não é uma perda do direito do preso. A gente pretendeu fazer com que eles gozassem desse direito no momento oportuno, no momento mais apropriado, no momento mais seguro, em primeiro lugar, para os nossos servidores, em segundo lugar, para os próprios custodiados. Tá, então, nós conversamos com o Coronel Nivaldo Restivo, que ele é secretário da Administração Penitenciária, falou com a Jovem Pan sobre a fuga, a rebelião aí que atingiu alguns presídios aqui do estado de São Paulo. Coronel, muito obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço, Leonardo. Uma boa tarde a todos.